Bom dia, boa tarde, boa noite ou madruga benção. Seja bem-vindo a mais um episódio do Frequência em Cena. Hoje o nosso episódio será um pouco diferente. Geralmente falamos de tipos de artes e projetos locais, mas, dessa vez, iremos entrar em um debate polêmico sobre o consumo e disseminação da arte. Decidimos focar na indústria musical, que é uma das primeiras a se adaptar à evolução dos meios tecnológicos, para mostrar o conflito entre contraculturas que reivindicam a arte como produto coletivo e dos grupos que defendem a propriedade artística e intelectual. O tema do Frequência de hoje é Contra a cultura digital e a crítica ao copyright musical. Vamos falar sobre softwares livres, propriedade musical e, no segundo bloco, tem entrevista com um anarquista e sindicalista que atua na área de TI. No final dos anos 90, a Associação Americana de Gravadoras entrou com um processo judicial contra a plataforma Napster, por infração dos direitos autorais, também chamados de copyright. Napster foi uma plataforma criada no início da internet de escada por 3 jovens que tinham por volta dos seus 20 anos, Shal Fanning, Jordan Ryder e Sean Parker. Até o início dos anos 2000, eles foram a maior plataforma de arquivos em MP3 da internet. Qualquer um que tenha acesso ao Napster poderia ouvir à vontade os seus artistas favoritos. Apesar do Napster ter sido importante para a divulgação de diversos projetos musicais, eles eram o terror da indústria quando a internet ainda estava no início. Nesse mesmo período, a famosa banda Metallica começou a militar nos principais veículos de comunicação contra a pirataria. Militar bem entre aspas, né? Na época, a banda era conhecida por processar todo mundo que vinha pela frente. E quando conheceram a Napster, tudo piorou. Metallica tinha produzido uma música chamada I Disappear para a trilha do filme Missão Impossível 2. A música acabou sendo lançada gratuitamente na Napster para download, antes do filme via cartaz e a música ser lançada oficialmente pela banda. Depois da treta, Lars Ulrich, o baterista, contracenou na TV aberta em um vídeo anti-Napster, que compara a pirataria musical ao roubo de objetos materiais. No mesmo ano, ele também pressiona o judiciário dos Estados Unidos a tomar medidas contra a Napster. A história do Napster é de extrema importância para falarmos sobre copyright e copyleft em solo brasileiro, pois esse debate em nosso país tem sua base no conflito de interesse nos Estados Unidos. Além do copyright, que é o termo para o conjunto de leis que garantem o direito autoral, também existe o copyleft, termo que pode ser adaptado para algo como esquerda autoral. Para usar o copyleft, você pega uma obra protegida pelo copyright e aciona os direitos de distribuição, que são garantidos pela legislação de cada país. Copyleft é, em resumo, utilizar a própria lei que garante a propriedade intelectual para colocar a obra em domínio público e quebrar as barreiras de uso, distribuição e modificação do material. Aqui no Brasil, um dos primeiros sites a funcionar como copyleft foi o CMI Brasil, Centro de Mídias Independentes, que funciona desde sua fundação por meio de uma rede de comunicadores independentes anticapitalistas, em sua maioria vinculados a movimentos sociais. O CMI Brasil faz parte de uma rede internacional formada por vários CMIs ao redor do mundo. O projeto, também chamado de Indie Media, surge em 1999 com o objetivo de fazer uma cobertura alternativa dos protestos contra a Organização Mundial do Comércio para mostrar o ponto de vista dos manifestantes. Desde o seu princípio, o CMI foi o primeiro a permitir a publicação aberta, facilitando a criação e disseminação de conteúdo de qualquer pessoa que desejasse fazer parte. Hoje, o CMI Brasil existe com o objetivo de contrapor a mídia hegemônica, mesmo não sendo forte como antes. Graças ao CMI e ao copyleft, surgiram as contraculturas digitais. Contracultura é o termo usado para movimentos que combatem a cultura vigente, e no meio digital, isso não seria diferente. Dentre alguns exemplos conhecidos dos adeptos à contracultura digital, tem o Julian Assange. Solto em junho deste ano, ficou 5 anos encarcerado por vazar documentos confidenciais e expor diferentes crimes cometidos pelos Estados Unidos. Apesar de vivermos na era do TikTok e do Reels,
onde não há um impedimento explícito de compartilhamento musical, devido às estratégias de marketing à interatividade que caracteriza estas redes, alguns mecanismos desestimulam a real posse do material. Antes, você pagava para ter a música em mídia física, como nos CDs, por exemplo, ou para ter MP3 de forma legalizada, no início da internet. Já hoje, você paga assinatura em streamings, como Deezer e Spotify, para conseguir ouvir música sem anúncios e também ouvir offline. Ou você paga para realmente ter a imersão, e às vezes baixar a música para ouvir offline. Assim tem que recorrer novamente à pirataria. Em relação à distribuição, a barreira foi atenuada. A plataforma do YouTube permite o uso e compartilhamento de músicas em vídeos que não possuem finalidade comercial, ou seja, não há monetização nesses vídeos. Já o TikTok monetiza vídeos que possuem fundo musical desde que cumpram uma lista de requisitos feita pela plataforma. Dublagem, por exemplo, não monetiza. Agora, voltando para o assunto das contraculturas digitais no debate musical, mas em solo pernambucano, o CMI Brasil tinha em sua composição inicial 12 coletivos e 12 pré-coletivos, sendo um deles em Recife. Até onde se sabe, não há mais registros de colaboradores recifenses no CMI, mas aquele contexto influenciou em projetos culturais de esquerda realizados aqui em Recife. O projeto Só Sucesso, que tem em seu coletivo alguns membros vinculados ao anarquismo organizado, surge com a necessidade de agitação cultural, voltada para o debate musical, abaixo e à esquerda. Os debates são voltados à estética e política na música e estão trabalhando para, no próximo mês, iniciar um music club sobre música, esquerda e copyleft. É um tema bastante polêmico, principalmente dentro do meio artístico, onde parte da renda dos artistas também vem das plataformas de streaming. Mas é inegável que isso também os torna refém dessas redes. Será que realmente produzimos para nós mesmos ou para as Big Techs? Para encerrar o bloco, você ouve Speed, da banda Atari Teenage Riot, e Pong, da banda Eisenfunk. Voltamos após o intervalo.
play fun. Let us play fun. Let us play fun. Let us play. Let us play. Let us play fun. Let us play fun. Let us play fun. Let us play fun. Estamos de volta com Frequência em Cena. O tema de hoje é Contra a Cultura Digital e a Crítica ao Copyright Musical. No bloco anterior, falamos sobre copyright e copyleft, a origem da contracultura digital e a reflexão sobre propriedade cultural. Para melhor imersão em um tema tão polêmico, chamamos Leilane Cruz, sindicalista, anarquista e integrante de iniciativas para a democratização do uso das tecnologias. Seja bem-vinda, Leilane. Pegando o gancho com o evento Só Sucesso, qual é a relação com esse debate do copyleft que estava por trás das disputas judiciais em torno dos direitos autorais na música? Olha só, o meu primeiro contato com qualquer contestação à ideia de direito autoral veio através de software livre e depois através do sentimento independente. Duas coisas, na verdade, uma coisa que não fazia sentido, né? Manter o conhecimento aprisionado ou manter o conhecimento restrito ao acesso de algumas pessoas que tinham como pagar por ele, seja pagando por um livro, seja pagando por um disco, seja pagando por uma assinatura de algum tipo. Isso não fazia sentido frente ao que estava sendo colocado, que era a internet é um espaço, é uma infraestrutura tecnológica que nos permite compartilhar toda a informação que a gente quiser. E por que a gente não está compartilhando essa informação? Por causa dos direitos autorais. Então, não fazia muito sentido não defender o copyleft ou não defender a ideia principal por trás do movimento software livre, porque, para mim, na época, isso eu estou falando... no meu caso, meados dos anos 2000, mas essa ideia vem de antes, mas não fazia sentido não defender que a gente pudesse compartilhar conhecimento, dado que a gente tinha uma infraestrutura propícia a isso. Qual a sua visão hoje em relação à política dos streamings de música? Eu vivi a transição do vinil para o CD e depois eu vivi a transição do CD para o digital, para MP3, para formatos nativamente digitais. MP3, MPEG-4, uma série de formatos. A magia da internet nessa época era poder compartilhar.
poder compartilhar diversos formatos de arquivo, inclusive música. Então, quando vem a cultura do streaming ela vem depois de uma série de tentativas de barrar a cultura do compartilhamento, que é como se chamou popularmente, eu estou dizendo popularmente porque diversos autores usaram isso, essa cultura que se estabeleceu no começo da popularização da internet, que era a cultura de compartilhar tudo que a gente tinha acesso em termos de cultura. E essa cultura do streaming ela é um dos movimentos que veio para tentar impedir que as pessoas conseguissem compartilhar objetos culturais sem respeitar a lei de direito autoral. Então, assim, infelizmente, eu não sou uma defensora da cultura do streaming porque eu acho que ela é uma cultura que... Eu analiso isso é confirmado factualmente, que ela subalterniza você a uma dependência do que está disponível nessas plataformas. E se um dia algum tipo de empecilho contratual fizer com que essas plataformas não possam mais deixar tais e tais arquivos disponíveis, você não vai mais ter acesso àquela banda. Porque a cada dia as bandas priorizam publicar em plataformas e não publicam mais em seus meios de propagação. E isso significa que eu dependo dessas plataformas para ter acesso à música. Ou seja, eu não tenho como ter posse daquela música. E até as mídias físicas caíram em desuso. Então, se as mídias físicas caírem em desuso e dentro das mídias digitais eu só consigo acessar o streaming, eu dependo da empresa de streaming para conseguir acessar aquele objeto cultural. E isso não é ideal se a gente pensar em permanência, em como a gente gostaria de manter aquilo sendo escutado por outras e outras épocas. Em relação a Pernambuco, que é um polo tecnológico, como você, uma profissional e militante, enxerga o Porto Digital nesse debate do copyright e soberania digital? O Porto Digital é um antagonista nesse sentido, é um ator dentro da cidade, dentro do Estado, que está preocupado em pautar uma lógica análoga ao do Vale do Silício na nossa cidade e no nosso estado. E não é isso, por exemplo, que movimentos que estejam defendendo a soberania tecnológica, não no sentido de soberania estatal em relação à tecnologia, que é um sentido que não é o que eu estou querendo reivindicar aqui, mas no sentido de uma soberania popular em relação à tecnologia, no sentido de a tecnologia ser desenvolvida do povo para o povo, no sentido de a tecnologia ser desenvolvida para que o povo possa semear a sociedade em que quer viver. Nesse sentido de soberania tecnológica, o Porto Digital é nosso antagônico, e eu acho que o lugar nosso, dentro do debate de tecnologia, é sempre defender tecnologia para as pessoas. Tecnologia feita das pessoas para as pessoas, pensando no qual tipo de tecnologia deveremos desenvolver para proporcionar o bem comum, a luta por uma sociedade mais equânime, mais igualitária, menos desigual, ou pela sociedade que a gente quer, que é realmente revolucionária. Qual a sua visão hoje em relação à política dos streamings de música? E qual saída você enxerga para a atual conjuntura, onde as Big Techs vendem um discurso de autonomia digital que é em cima da produção de conteúdo do próprio usuário para suas plataformas? Vê só, eu acho que as Big Techs, elas são como vários movimentos do capitalismo são cínicas pra caralho. Veja, não existe autonomia em relação ao que você não controla. Que essas Big Techs oferecem são controladas por elas. Então, não existe como você ter autonomia se você está pautada ou pautade no uso dessas infraestruturas comunicacionais que são oferecidas por essas empresas. Então, assim, nenhum tipo de discurso de autonomia digital pode colar. É só um discurso para sensibilizar as pessoas a usar as plataformas que essas empresas disponibilizam. Obviamente, hoje em dia eu não preciso dizer isso para as pessoas entenderem. E mesmo as pessoas entendendo o que eu acabei de dizer, elas não vão deixar de usar, porque se torna um grande desastre social. A coisa está tão espraiada que se, por exemplo, você não tem um WhatsApp, se, por exemplo, você não usa Instagram, você entra
vórtice de caos social em que as pessoas não conseguem te acessar ou elas não entendem como você se comunica mais, porque é como se você não fizesse parte dessa contemporaneidade que se comunica através de plataformas. Mas existe uma nuance que deve ser observada, deveria ser observada por todo mundo e que infelizmente é o que é o fator ignorado. O que se chama de economia de dados se baseia na possibilidade de essas plataformas coletarem os dados produzidos por nós mesmos quando publicamos nelas e toda uma economia gerada não só em torno do que se fala muito, né, de influência digital, que são as pessoas que trabalham com publicidade dentro dessas plataformas, porque elas são novos meios, novos veículos de comunicação, como a televisão, como o rádio, que vem de antes, né? Então, assim, não é só no sentido de o conteúdo produzido por essas pessoas que pretendem se usar dessas plataformas para trabalhar com publicidade, por exemplo. É sobre os conteúdos produzidos pelas pessoas que estão comentando, falando com seus amigos, e essas pessoas estão alheias ao fato de que muitas vezes, não sempre, mas em geral sim, alheias ao fato de que é o conteúdo que elas produzem que faz com que essas plataformas tenham uma possibilidade de lucro. O Frequência em Cena é um programa realizado por Luiz Cavalcante, estudante de Rádio, TV e Internet, e Augusto Galdino, também estudante de Rádio, TV e Internet. A produção da pauta de hoje também conta com a colaboração de Cabeça de Ovo, integrante do projeto Só Sucesso. E para fechar, fique com Revolution Action, da banda Atari Teenage Riot. E você acompanhou mais um Frequência em Cena, o programa transmitido toda sexta na Rádio Paulo Freire. Até a nossa próxima sintonia. Running at my head, I realized what I could get instead. What are you gonna go for? What are you gonna go for?